Bem, eu me chamo Marcos Marquinhos, trabalho na UFSCar Campus Sorocaba e procurei prestar a minha solidariedade a esse grande e vitorioso movimento feito pelos estudantes secundaristas de ocupação das escolas, resistindo ao famigerado projeto do governo Alckmin de desreorganização das escolas. Eu fui convidado para falar um pouco sobre isso, agradeço a oportunidade e gostaria de fazer uma fala dividindo-a em três momentos. Num primeiro momento, gostaria de falar dos antecedentes desse processo de reorganização e de luta contra ela. Num segundo momento, gostaria de falar um pouco sobre o próprio movimento de reorganização. E num terceiro momento, apresentar alguns desafios futuros para o movimento de reorganização, para os estudantes secundaristas e para todos os progressistas do país. Bem, em relação aos antecedentes desse grande movimento de ocupação das escolas paulistas pelos estudantes secundaristas, eu gostaria de frisar que ele foi desenvolvido, e é daí a surpresa de muitos, inclusive minha, ele foi desenvolvido, foi organizado, foi articulado e efetivado no momento em que nós vivemos uma onda conservadora, né? Identificar o momento, o contexto atual como sendo da prevalência de uma onda conservadora não significa desconhecer que há movimentos de resistência. As ocupações das escolas paulistas demonstram claro isso. Mas é importante reconhecer, eu acredito, que nós vivemos esse momento de onda conservadora. E a marca maior dessa onda conservadora, ao meu juízo, é aquela que identifica a onda conservadora como um processo que resulta na redução dos direitos sociais historicamente conquistados. A gente percebe isso em vários campos, não só na educação, mas na economia, né, nas relações sociais, na cultura, na política, etc, etc, etc. A terceirização aprovada pelo conservador Congresso Nacional, a redução da maioridade penal, o corte em programas sociais, são eventos demonstrativos da força dessa onda conservadora presente, não é? Então, uma das características dessa onda conservadora é a redução dos direitos. Mas há uma outra característica importante dessa onda conservadora, que é a redefinição do nosso padrão civilizatório, a redefinição das nossas relações sociais, que a partir das manifestações de junho de 2013, tendo um outro período de destaque no segundo turno eleitoral, nesses dois momentos ficaram claros, e nós estamos vivendo as decorrências disso, ficaram claros que há uma tentativa de redefinir o nosso padrão civilizatório, colocando a intolerância, isto é, não aceitar o outro como diferente de mim, né, a intolerância e a violência como mediadores das relações sociais. É por isso, por exemplo, que eu acredito ser importante que a gente conheça alguns outros eventos históricos que aconteceram e que tem a marca da intolerância e da violência como mediadores das relações sociais, como é o caso do fascismo. Conhecer o fascismo é importante porque ele é muito alusivo, ele é muito exemplar, paradigmático daquilo que nós estamos vivendo hoje na realidade brasileira dentro dessa onda conservadora, né? Bom, esse contexto de onda conservadora, ele reverberou em vários campos da vida social e na educação. Ao meu juízo, na educação, há duas grandes características de todo esse movimento conservador que está presente entre nós na educação. Um primeiro é a tentativa de transformar a educação de um direito humano fundamental em um direito formal que só é efetivado no jogo de mercado por um indivíduo competente, não é? E um segundo elemento elucidativo dessa onda conservadora na educação é o fato de que os conservadores querem transformar a educação de um bem público, portanto, estatal, oferecido pelo Estado gratuitamente e de maneira laica, em um bem privado, em uma mercadoria a ser comprada e a ser vendida. Portanto, essa onda conservadora que afeta vários campos, na educação ela tem uma marca. Transformar a educação de direito humano fundamental em um direito formal, privado. Transformar a educação de um bem público em uma mercadoria, em um bem privado. Bom, há elementos explicativos disso, né? Eu gostaria de citar entre esses elementos um deles, que a mim me parece muito importante. Nós estamos vivendo um período de globalização das relações sociais, de globalização econômica. E nesse processo de globalização, há uma redução
da taxa de lucro do capital, há uma redução do lucro dos capitalistas. E aí eles estão desenvolvendo ações para aumentar a produtividade, para aumentar o lucro, né? E eles viram que um dos polos dessa equação econômica capitalista, o trabalho, o trabalhador, pode ser esse polo, o trabalho e o trabalhador, um elemento a aumentar a produtividade, um elemento a aumentar a taxa de lucro. Daí a vigência da teoria do capital humano, né? Daí a vigência no âmbito da educação de uma expressão dessa teoria do capital humano, que é a pedagogia da competência, que quer transformar os educandos em seres completamente à disposição da lucratividade do capital. Bom, considerando esse cenário, os grandes capitalistas, os países capitalistas centrais, as agências a serviço do capitalismo mundial, eles estão tentando modificar a educação, transformar a educação de um direito humano fundamental em um direito formal, de bem público em bem privado. Portanto, estão querendo transformar a educação. Mas transformar a educação para quê? Para manter a estrutura social, econômica, política, capitalista, né? Por isso eu penso que um termo importante para entender a conjuntura atual é o termo modernização conservadora. Modernização implica em transformar a educação. Mas transformar para quê? Para manter a estrutura social capitalista. Bem, há uma série de implicações disso, né? Há vários casos que a gente poderia citar para demonstrar essa tentativa de transformar a educação para manter a funcionalidade do sistema econômico, social, político e cultural capitalista. Na educação são vários os casos. Veja, por exemplo, nessa onda conservadora que afeta a educação, o projeto de lei número 1411 do deputado Rogério Marinho do PSDB, né, que quer impedir que os professores discutam política em sala de aula. Veja, por exemplo, a repressão da PM aqui em Sorocaba, numa escola que ousou discutir Vigiar e Punir de Michel Foucault. Veja, por exemplo, aquele site chamado Escola Sem Partido, Educação Sem Doutrinação, que é um site que visa, não só através do site, mas de outras iniciativas, combater aquilo que eles chamam de educação crítica. Daí ser o alvo preferido desses da Escola Sem Partido, Paulo Freire. Veja, por exemplo, as escolas administradas pela PM, que até outubro deste ano já eram 98 no Brasil. Veja, por exemplo, aquele documento feito pelo Mangabeira Unger quando ele estava na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, aquele documento chamado Pátria Educadora, que queria trazer para a educação básica a mesma lógica de funcionamento das relações de mercado. Veja, por exemplo, ao fechamento da SASE, da Secretaria de Articulação de Sistemas de Ensino, feita pelo MEC recentemente, para tentar cortar custos. Era uma secretaria muito importante porque articulava o sistema, a educação nacional como um sistema de ensino. Era uma secretaria que dava audiência para os movimentos sociais. Era uma secretaria que se contrapunha a transformar a educação em uma mercadoria. Veja, por exemplo, a tentativa de muitos chamados pelo Luiz Carlos de Freitas, ao meu juízo, muito bem, de reformadores empresariais, que querem transformar a educação numa mercadoria, que quer trazer para a lógica, querem trazer para a dinâmica de funcionamento do processo educativo a mesma lógica que preside os processos de mercado. Bem, mas o que é mais significativo nesse processo, que demonstra a onda conservadora na educação, ao meu juízo, para nós que vivemos no estado de São Paulo, nesse período, final de 2015, é a famigerada reorganização proposta pelo governo Alckmin. Veja, é uma reorganização que foi feita na tentativa, segundo eles, de melhorar a qualidade da educação. Deles que estão há mais de 20 anos no poder. Deles que em 1995, durante o governo do PSDB de Mário Covas, fez a mesma coisa. E o que resultou no fechamento de escolas. As escolas fechadas em 1995 transformaram-se ou em depósitos ou em batalhões. Essa reforma que o Alckmin quer fazer é uma reforma copiada da cidade de Nova York, que lá não funcionou. Não é? É uma reforma formulada e implantada sem a discussão
daqueles que serão diretamente afetados, como a comunidade escolar, os alunos, os pais e os professores. Portanto, uma reforma autoritária, né? Fundamentada em um documento extremamente frágil, cientificamente, porque quer explicar a qualidade da educação apenas por um fator, por um elemento isolado dos demais, que é a transformação das escolas em sistemas com ciclos únicos. Quer fazer isso porque, a partir disso, com escolas com ciclos únicos, né, fica mais fácil de ser enxugada a rede de ensino. Daí resultando em 94 escolas sem uso, que poderão ser colocadas a serviço do Estado, poderão ser privatizadas, transformadas em depósito ou batalhões, como aconteceu com as escolas fechadas em 1995. O que quer essa reforma é enxugar a educação, porque trata a educação como custo, como mercadoria. Diminuir os recursos para a educação, portanto, não tem nada a ver com qualidade social da educação. É uma reforma que segue a lógica do governo Alckmin durante todo esse período que administrou o Estado de São Paulo. Por isso foi uma reforma rechaçada pelos pais. 60% dos pais negaram, se mostraram contrários a essa famigerada desreorganização. E foi muito interessante porque ela foi questionada juridicamente, né? O Ministério Público e a Defensoria Pública prestaram um papel importantíssimo na defesa desse direito fundamental da educação, e despertou algo que todo mundo se mostrou bastante surpreso. Não sei se todo mundo, mas eu particularmente fiquei muito surpreso. Provocou essa reorganização um belíssimo movimento de resistência dos estudantes secundaristas. O Alckmin acreditou que, depois de derrotar os professores esse ano, que enfrentaram uma greve de mais de 80 dias sem ter tido nenhum reajuste salarial, o Alckmin acreditou que, depois dessa vitória dele sobre os professores, ele poderia implantar essa desreorganização sem nenhuma resistência. E se deparou com um movimento belíssimo que ocupou mais de 200 escolas e de uma maneira muito interessante. Então esse é o contexto desse movimento de reorganização e de resistência a ele. Bem, como é que foi o movimento? Foi um movimento surpreendentemente belíssimo para quem é progressista, não é? Por quê? Porque foi um movimento em que os estudantes, de fato, mais ensinaram do que aprenderam. Foi um movimento que mostrou que é possível resistir a essa onda conservadora. Foi um movimento surpreendente pela auto-organização. Foi um movimento que surpreendeu porque os alunos, que todo mundo, que em geral a gente diz que não está interessado na educação, que não está interessado na escola, os alunos se apropriaram da escola e cuidaram das escolas, coisa que o Estado não faz. Foi surpreendente ver professores desses alunos dormindo na porta das escolas para cuidar das escolas e cuidar dos alunos que lá estavam ocupando-as. Foi surpreendente ver pais indo cozinhar para esses alunos, cuidar desses alunos dentro da escola. Mas o mais surpreendente é ver que desse processo resultou algo muito caro aos progressistas, muito importante aos progressistas, que é a ressignificação da escola pública, a revalorização da escola pública como algo importante para nós construirmos um outro padrão civilizatório. É por isso que o movimento foi vitorioso, derrotou o governo. Foi um movimento vitorioso não só porque suspendeu a reorganização, mas porque conseguiu construir uma outra visão sobre a escola pública. Uma visão de que o governo do Estado de São Paulo está comprometido em transformar a educação em uma mercadoria, em transformar a educação de direito fundamental em um direito formal, em um direito privado. E nós, os estudantes, os professores, os pais, não queremos isso. Por isso esse movimento foi muito importante e significativo. Bem, quais são os desafios futuros? Penso que são vários os desafios futuros, não é? Mas um desafio futuro que se nos apresenta, sobretudo a esses estudantes que ocuparam as escolas, é manter essa auto-organização, essa organização e essa mobilização. Essa auto-organização, essa organização e essa mobilização tem que assumir uma tarefa, e uma tarefa urgente,
que é participar do processo de discussão e encaminhamento do Plano Estadual de Educação aqui no Estado de São Paulo. Porque a reorganização que o Alckmin quis implantar está toda lá, bem definida no Plano Estadual de Educação, que está sendo discutido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então os estudantes têm que começar a participar desse processo e articular forças sociais para, junto com eles, resistirem a esse processo. Esse, penso ser um dos grandes desafios. Desafio, aliás, apontado pelo Ministério Público. O Ministério Público não só, e a Defensoria Pública, não só cumprir o seu papel de defender a educação como um direito humano fundamental, como um bem público, mas também apontou esse desafio. Os estudantes precisam participar do processo de discussão e encaminhamento do Plano Estadual de Educação. Bem, essa é a minha opinião, e eu queria terminar dizendo o seguinte, frente a esse pessimismo da nossa razão, nós devemos combater com o otimismo da vontade, já diria Gramsci, um autor muito caro para mim, né? Pessimismo da razão por quê? Porque a educação no Estado de São Paulo vive uma situação calamitosa, tão calamitosa que o próprio secretário que formulou essa reorganização, o Hermann, disse: eu tenho vergonha dos resultados da educação do Estado de São Paulo. Nós também, senhor secretário. Ainda bem que o senhor caiu, não é? Pessimismo da razão porque o Estado de São Paulo é um estado rico, com uma educação de péssima qualidade. O Estado de São Paulo é um estado rico com um governo que compreende a educação não como direito humano fundamental, não como bem público, mas como mercadoria, como direito privado. Há um pessimismo da nossa razão. Agora, há um otimismo da vontade. O otimismo da vontade que se manifestou nesse movimento de ocupação das escolas, que contou com o apoio de amplos setores sociais, que ensinou velhos militantes, que ensinou esses movimentos sociais clássicos, os partidos e os sindicatos, os novos movimentos sociais, que é possível resistir a essa onda conservadora. E é possível resistir a essa onda conservadora e é necessário resistir a essa onda conservadora para que nós tenhamos condições de construir um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes, mas totalmente livres. Toda a força aos estudantes secundaristas, todo o apoio à luta progressista contra a onda conservadora. Obrigado e um abraço.